Boa noite, almas queridas. Sejamos todos bem-vindos. É uma alegria sempre renovada participar com pessoas tão queridas de mais um encontro com Jesus, envolvidos na doce paz que o Mestre nos oferece e que nos une nas energias de amor, fraternidade. Rogamos a proteção dos benfeitores espirituais que, em nome de Jesus, possam auxiliar-nos na compreensão e apreensão dos ensinamentos propostos para esta noite. Será que nós temos consciência do porquê hoje estarmos professando a doutrina espírita, doutrina que é o cristianismo redivivo? Será por mérito ou por misericórdia? Nós já estivemos em muitas encarnações lutando pelo mesmo ideal, ou em lados opostos, em combates ideológicos, filosóficos e religiosos, na tentativa de implantar, segundo o nosso ponto de vista, os ideais cristãos. E muitas vezes nós nos apoiamos, noutras tantas vezes digladiamos numa sanha sanguinária, julgando estarmos defendendo os ideais cristãos e o estabelecimento de um reino material em nome de Deus. Infelizmente, em nova roupagem, a história se repete e a humanidade se encontra envolvida em combates clamorosos, esquecida de que somos os mesmos que estamos tendo a oportunidade bendita da redenção. Mas ainda queremos, diante dos desequilíbrios morais, gerando inveja, ciúme e demais frutos do desamor, impulsionados pelo orgulho e pelo egoísmo, as duas chagas da humanidade que devemos extirpar. Mas a nossa luta é pessoal. E esquecemos disso. A nossa luta é o bom combate que devemos travar contra as nossas imperfeições. Pois se não combatermos o mal que ainda existe em nós, com olhos de ver e ouvidos de ouvir, brilhando a nossa luz, não conseguiremos amar a nós mesmos e, consequentemente, amar ao nosso próximo. Se não amarmos a nós mesmos, nem ao nosso próximo, não conseguiremos amar a Deus. Será que mais uma vez perderemos a oportunidade de enxergar a luz do novo sol que já se desponta radioso, anunciando um novo dia, um novo tempo, uma nova era? A era do Espírito, a era da luz, a era dos sentimentos nobres. O tempo é agora. Aproveitemos para que não precisemos mais dizer que não dá mais tempo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro parágrafo do seu prefácio, assevera que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos.
E em seu segundo parágrafo traz a seguinte afirmação: eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, diante desses fatos, buscamos recolher fragmentos de verdade apresentados no livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, do irmão Sebastião Camargo, a quem depomos a nossa eterna gratidão, e por diversas outras obras que serão citadas no decorrer da nossa fala, e a cujos autores, sinceramente agradecido, endereçamos os respectivos créditos. Porém, se essas verdades nos causarem algum espanto, alguma dúvida ou algum motivo de suspeição quanto à veracidade delas, que recorramos à oração e agradeçamos ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe nos esclareça e ilumine, para que a ilusão não nos retenha em suas malhas. Aos estudantes dedicados e pesquisadores interessados em acessar tais verdades, repetimos: são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido. Não há mais como postergar a tomada de decisão. O tempo é agora. É tempo de ouvir estrelas e de trazê-las do brilho do olhar. É tempo de amar. É tempo de amar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditávamos o nada, vozes vêm clamar-nos: irmãos, nada perece, Jesus é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Diz o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, versículo 5, item 5. No livro O Grande Enigma, capítulo 3, Leon Denis acrescenta que cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada do eterno foco. Que estamos unidos a Deus na relação estreita que liga a causa ao efeito. E somos tão necessários à sua existência quanto ele é necessário à nossa. Deus, Espírito universal, manifesta-se na natureza. E o homem é sobre a terra a mais alta expressão dessa bondade, dessa natureza. Somos a criação e a expressão de Deus, que é a fonte do eterno bem. Ele não nos enxerga de cima, mas de dentro de cada um de nós. Ele sabe o que pensamos, o que sentimos, o que precisamos. O que nos falta é nos sintonizarmos com as suas leis, fazendo a sua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. E a nós, o pão de cada dia, ou seja, as energias necessárias para cumprirmos as lições de cada dia. Segundo André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, diz que tudo é espírito no santuário da natureza, que a força suprema é tão incomparável
que a partir de uma única substância primordial, o espírito, ou o princípio inteligente do universo, imanente em seu psiquismo, e de uma única lei normatizadora dessa manifestação, a lei de amor, deu origem a tudo que existe no oceano cósmico. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, são traçadas algumas diretrizes importantes para que isso venha a acontecer, pois fala das características da perfeição do homem de bem, dos bons espíritas, do dever do homem no mundo, etc. O Espírito Miramês, no capítulo 4 do livro Horizontes da Mente, diz que o estudante interessado nesses conhecimentos deve buscar em todas as fontes algo que possa fornecer-lhe o que ele desconhece. Allan Kardec, no item 7 da introdução de O Livro dos Espíritos, alerta: quando surge um fato novo, que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. No item 12 do capítulo 18, Kardec deixa claro que o ensino dos Espíritos reproduz as palavras de Jesus sob diferentes formas e, por isso, desenvolve-as e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos, e tem uma característica própria: é universal. E qualquer um, letrado ou não, tenha ou não uma crença, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. O item 7 da introdução de O Livro dos Espíritos relata que quando surge um fato novo que não se situa no círculo de alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve despojar-se de seu saber e considerar que é um estudo novo que não se pode fazer com ideias preconcebidas. Repetimos. Sendo assim, hoje, o objetivo desse nosso encontro com Jesus é buscar ajudar a nós mesmos no despertamento de nossas consciências, uma iniciativa que é pessoal, necessária e urgente e intransferível. Ninguém pode evoluir ninguém. Cada um é responsável pela própria evolução. Deus nos criou e nós estamos evoluindo nas experiências, nas lições que nos são oferecidas. Nós o fizemos. Nós somos hoje o resultado do nosso ontem e seremos amanhã o resultado do nosso hoje. Somos herdeiros de nós mesmos. Almas queridas. Segundo a questão 621 de O Livro dos Espíritos, trazemos em nossas consciências as leis divinas e só conseguiremos esse despertamento seguindo essas leis que são universais, eternas e imutáveis. Ou mudamos nós, ou nada mudará. Deus nos criou e pelas experiências nos diversos reinos, partindo do psiquismo divino, passamos pelos inúmeros estágios evolutivos. Nos diversos reinos,
até que tivéssemos arquivado em nosso inconsciente atual e no inconsciente profundo, e com perspectiva de avançar segundo o inconsciente, o superconsciente, segundo nos diz Joana de Ângeles, que é o futuro, nós sabemos que vamos continuar, somos eternos. Aliás, somos imortais, eternos somente Deus. Somos imortais, nós temos muito caminho. Emmanuel diz que nós estamos mais perto do animal do que do anjo. Então, imaginem a caminhada que nós temos, né, de fazer, de percorrer os caminhos da evolução. Então, esse conhecimento arquivado nessa caminhada até aqui, todo conhecimento e experiência adquirimos que nos facultou adentrar ao reino nominal. A fim de recapitularmos experiências transatas e adquirirmos novas experiências, principalmente no aspecto moral, transformando instintos em sentimentos e sentimentos em virtudes, construindo um tesouro em nossos corações no exercício das leis morais da vida, explicitadas no Livro dos Espíritos e íncitas na nossa consciência, sob a liberdade e igual responsabilidade oferecida pelo livre-arbítrio, que nos leva a colher exatamente o que semearmos. Lembremos-nos, conforme consta no item 6 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a revelação da verdade é progressiva e roguemos o socorro de Deus, o socorro divino, para que o nosso coração atenda aos sagrados deveres que a terra nos designa para cada dia, pois a cada dia basta o seu mal, ou seja, as suas lições. Que num sentido moral profundo, não nos cansemos pelo ouro ou pela prata, nem por outra moeda em nossos bolsos. Devemos sim extirpar o orgulho e o egoísmo, pois seremos reconhecidos pela caridade, pelo bem, que pelo bem nós fizermos. A evolução humana está intimamente ligada ao desprendimento, ao desapego. O processo de regeneração do planeta já está em andamento. Quem tem olhos de ver, perceberá que a última hora avança no relógio cósmico da lei de Deus. Que nós, os trabalhadores da última hora, compromissados com Jesus, estejamos atentos. Cabe a nós, os cristãos redivivos pela doutrina dos Espíritos, restabelecemos a doutrina de Jesus em sua pureza e não pretensiosamente desejar adaptá-la sob o nosso ponto de vista, mas sim nos mantermos fiéis aos ensinos de Jesus, reconhecendo que a doutrina espírita é universal e tem a sua atualização vinda do mais alto e de conformidade com o despertamento espiritual e evolução moral dos seres de cada orbe, inclusive nos da Terra. Do psiquismo divino brota a essência do amor, dando origem aos princípios inteligentes do universo, fascículos de luz, átomos primitivos ou mônadas celestes, que ao se destacarem, começam a se modificar, a evolucionar, buscando os semelhantes para serem auxiliados e para auxiliar no exercício da lei de amor, passando por todos os estágios gerados por Deus, até alcançar a individualização e individuação como espíritos imortais,
seres inteligentes da criação, individualidades cósmicas dotados da razão, de pensamento contínuo, inteligência, tornando-se conscientes, buscando cooperar na seara do Pai, até poderem dizer, como Jesus, eu e o Pai somos um. Mas, por enquanto, nós temos que compreender que eu e você somos um. Mas não o mesmo, pois não há no universo nenhum espírito igual ao outro. Cada um tem a sua etapa, as suas lições a serem cumpridas. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo As Potências da Alma, sobre o amor, diz que todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer é convergir toda atividade, toda energia para o alvo que se tem de atingir. Desenvolver a vontade e aprender a dirigir a vontade. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Amar. Acima de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. Diz Viana de Carvalho que o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Que o consolo nos chega por meio da instrução, o estudo. A filosofia nos traz o discernimento. A ciência, a lei normativa, a conduta ética, moral. Os espíritos da falange do Espírito da Verdade. Nos Prolegômenos e o Livro dos Espíritos nos diz: lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Que se afastam do orgulhoso e do ambicioso, porque o orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São como um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode ser visto do cego para fazer perceptível a luz. A fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo que se deve acreditar. Para acreditar não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Acredita-se porque tem certeza, e só se tem certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas nenhuma filosofia é possível enquanto o espírito não se voltar para o exame de si mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo coloca no seu início o ditado de Platão, de Sócrates, aliás: conhece-te a ti mesmo. Uma vez que os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre, se dirigem essencialmente ao homem interior, ao espírito, e às suas potencialidades divinas latentes, adormecidas, ainda desconhecidas pela maior parte da humanidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Sim. Nós temos a nossa verdade de acordo com o nosso alcance evolutivo. Lembremos, entretanto,
que quando Jesus se referia à verdade, ele dizia, na verdade, como se dissesse haver uma verdade além da nossa compreensão e que deveríamos buscar alcançá-la no esforço de compreender que ele se referia à verdade relativa ao espírito imortal e não à nossa verdade. Verdade que mudamos conforme nossos interesses materialistas. O universo inteiro. Corpos e almas, mundos e seres, é formado de mônadas ou últimas divisões dos átomos, mas pelo Criador, dotadas de certas faculdades, desenvolvidas em grau infinitamente diversos. Hernani Guimarães Andrade, em o livro Teoria Corpuscular do Espírito, analisando as principais características dos corpúsculos que compõem o átomo espiritual, mônaton, diz que ele é composto das seguintes partículas, com seus respectivos atributos quânticos. Bion, que é a parte negativa que forma o núcleo, que significa vida, bion, vida. Percepton é a parte neutra, é um corpúsculo neutro também que forma o núcleo. Significa percepção e memória. E o intelecto, que forma as camadas, as eletrosferas dos átomos, é a parte positiva, é o intelecton, que é a inteligência. Então, um átomo que já vem do psiquismo divino, da matéria mental de Deus, o átomo já vem com toda a potencialidade para se desenvolver, para evoluir. Ele já traz em si toda a capacidade para aprender, para reter da memória, para evoluir. E nós passamos por tudo isso, chegamos ao reino humano. E nós temos uma missão de conduzir esses átomos, tanto do psiquismo divino, quanto dos átomos de materiais que nós já conhecemos, quânticos, da matéria, de todas as energias, deixai vir a mim os mais pequeninos e não os impeçai. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo, tudo está em tudo. Em Deus existimos, vivemos, nos movemos e evoluímos. Tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade, conforme nos diz o capítulo 12 de A Gênese. No livro Consciente e Inconsciente, Hermínio Correia de Miranda, sintonizado com o pensamento de F. Sargent, no livro Bases Científicas do Espiritismo, ilumina a nossa mente, dizendo que o homem é o microcosmo do universo e que o nosso corpo serve de campo evolutivo para miríades de consciências menos evoluídas, menos evolvidas do que a nossa própria. Que cada célula do corpo, nossas companheiras de evolução, cada célula é composta de miríades de minúsculas vidas, cada uma delas com a sua consciência germinal. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, acrescenta que em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Joana de Ângeles, no capítulo 6 do livro Em Busca da Verdade, relata que o espírito individualizado, espírito com E maiúsculo, não é senão uma porção de espíritos, de princípios inteligentes, que teve a sua origem no psiquismo divino, manifestando-se a partir de então em suas primeiras experiências como matéria elementar,
base fundamental da energia universal, dando origem às formas e seres existentes na criação. A matéria-prima do universo é o Espírito. Hermínio Corrêa de Miranda, no capítulo 4 do livro Alquimia da Mente, diz que todos somos estruturados com a mesma energia de que é feito o cosmos. Na questão 613 do Livro dos Espíritos, cada espécie constitui um tipo absoluto física e moralmente, e cada indivíduo tira da fonte universal a soma do princípio inteligente que lhe é necessário, segundo a perfeição de seus órgãos e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza. Não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmos ou matéria cósmica. Somos todos um. A lei de evolução transforma uma única substância em todas as formas existentes, do elemento primordial ao mais elevado astro. Todas as formas de manifestação do Criador provêm desse elemento primitivo, filho de seu psiquismo, o Espírito. Conforme assevera Miramês, o princípio inteligente teve seu começo como fluido divino. Segundo Joana de Ângeles, em autodescobrimento, uma busca interior, o uso inadequado dessa energia, contrário à lei de amor, causará todos os tipos de enfermidades. Convenientemente utilizada, permitirá à criatura renovar e expandir a sua consciência, planificando-se ao tempo em que, na medida dos esforços encetados no processo de seu despertar, granjeia a saúde integral, saúde em plenitude. Ela nos convida a despertar o médico interno. Vontade. No santuário da natureza, tudo é vivo e sente. E como consultores em plano menor, somos responsáveis pela evolução do planeta. O que pensamos e fazemos nela se reflete positiva ou negativamente. Auxiliando-a com a nossa evolução, auxiliamos a evolução da Terra. Porém, se estivermos adoecidos e nos mantivermos causando seu adoecimento, seremos transferidos para os hospitais ou prisões, no processo de exílio como solução, na separação do joio e do trigo, que já se encontra em andamento. Pedi, e se vos dará. Buscai, e achareis. Batei à porta, e a porta se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bate à porta, a porta abrir-se-á. Disse Jesus que o que pedimos ao Pai em nome dele, receberemos. Porém, em nome dele, significa seguir os seus ensinamentos, termos fidelidade a ele. Somente assim mereceremos receber, segundo a lei de atração, pelo esforço da transformação no exercício da justiça, do amor e da caridade. Lembremos, entretanto, que a lei de atração se dá também se não formos fiéis a Jesus, se não seguirmos as leis divinas, pois sempre se dará de conformidade com os nossos pensamentos, sentimentos e ações que se encontrarem em dissonância com as leis de justiça, amor e caridade. Então devemos pensar no que pensar, pois o pensamento atrai os fluidos, dando-lhes forma, vivificando-os e os intelectualizando. Então, tudo que atrairmos pela oração, o estado oracional, que é a prática do bem, o tempo todo,
pensamento positivo, a conversação positiva, como diz Paulo Abad, conversação, né, atrapalha a evolução do ser. Seja que tudo seja para o bem, a fim de que o bem pelo bem se faça e se transforme em luz, colocada no mais alto do velador, em nome do Pai. E assim, Jesus não nos deixará em trevas. O amor pelo amor reinará. E o que pedirmos ao Pai pelo nosso merecimento, Ele nos dará. O amor e a luz que possuímos e que em nós brilhará, a terra regenerará, onde cada ser redimido habitará. Não nos esqueçamos que somos sementes de luz, semeados pelo Pai na seara de Jesus, para darmos bons frutos, nos transformando concomitantemente em ceareiros trabalhadores da última hora. Almas queridas, com o compromisso assumido por nós, ao aceitarmos o convite misericordioso para, nesta encarnação, nos tornarmos trabalhadores da última hora, o convite de Jesus volta a ecoar em nossos ouvidos e repercutir em nossos corações, dizendo: Filho, trabalha hoje na minha vinha. Alma querida, busco a rima em que te ampares na trajetória evolutiva iluminada e faz da vida doces cantares na voz da caridade abençoada. Envolva a tua fé em obras santas, propostas de coração a coração, fortalecendo tua alma e outras tantas, com fraternidade, paz e união. Que o pensamento enobreça o teu ser, que a tua palavra seja aquela que abençoa, que cada gesto seja pleno do saber, na humildade que engrandece e aperfeiçoa. Espalha sempre o bem por onde andares, leva esperança e alegria a cada irmão, conforta as dores, suaviza os penares, na voz amiga da consolação. E sem receio, siga a alma querida, pelos caminhos de verdade e luz, amando e abençoando a vida, pois foi assim que nos falou Jesus. Sigamos em paz, nas pegadas luminosas do Mestre Jesus. Nova alvorada já se desponta. Jesus nos abençoe a todos. Um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Que assim seja.